Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Sem Neura. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante e crucial. Ana, sabe quando a gente sente que alguma coisa vai dar errado e ela realmente dá? Ou então quando a gente tem aquela percepção que a gente, sei lá, não bate o santo com alguém? Já ouviu esse tipo de coisa Uhum. assim? Um Existe pressentimento, né? Existe uma explicação da neurociência para esses fenômenos que até então eram redigidos pela energia, mas hoje a gente sabe que tem um funcionamento do cérebro em uma área específica do nosso cérebro que é responsável por isso. E é exatamente isso que a gente vai desmembrar nesse episódio hoje. Mostra aí, Ó, pessoal. a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, O Cérebro Intuitivo, de John Bargh, que a gente viu aí como referência, né, desse assunto, e a gente achou bastante interessante para trazer para discussão e alimentar um pouco aí nas redes sobre esse conteúdo que é tão rico, né, e que a gente viu tão pouco, né, Nath, por aí. Até então, isso é muito comum de acontecer no nosso dia a dia, né? A gente tem essa percepção de algumas coisas, de que, eu não gostei de tal pessoa, apesar de não conhecer, ou sei lá, não sei se esse emprego vai dar certo, sentir alguma coisa, mas a gente não sabia nomear muito isso, né? Entender. E o nome que a gente dá para isso é a tal da nossa intuição. Mas quando a gente pensa em intuição, parece que intuição é uma coisa meio mística, não parece? Uhum. Assim, não parece que é algo científico. Só que estudando, né, principalmente o Barg, que se dedicou aí a vida inteira a esse estudo, ele fez uma série de experimentos e ele foi demonstrando através desses experimentos que muita coisa do que acontece na nossa vida é redigida justamente por comportamentos automáticos, e esses comportamentos, eles estão vinculados necessariamente ao nosso histórico de vida e a coisas que a gente vivenciou lá atrás. E a gente não consegue muito fazer essa desvinculação do que a gente viveu para o que a gente está vivendo agora. E a gente acaba fazendo um emaranhado de tudo isso de uma forma muito rápida e muito automática na hora da gente tomar as nossas decisões. No livro Rápido e Devagar, isso fica muito Uhum. evidente, só que o que eu senti do cérebro intuitivo é que ele vai um pouco mais fundo dentro da leitura. Ele vai além, assim, as pesquisas, ele tenta demonstrar de uma forma um pouco mais específica, tanto que é um livro extremamente elogiado pela crítica e por grandes outros autores e pesquisadores da área da neurociência, por conta da cautela que ele teve em trazer os resultados. Ele traz muitas referências até da nossa própria história como espécie, né? Não é só a partir do nosso nascimento e das coisas que a gente aprendeu ali na primeira infância que a nossa intuição ela é baseada também em tudo que a nossa espécie viveu com relação às guerras, às traições, a questão da segurança que a gente sente ou insegurança em algumas relações que a gente vive, né? Então, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai processando essas histórias a partir do nosso meio ambiente, do meio que a gente vive, e as relações vão construindo a partir de todas essas histórias e narrativas que a gente construiu, como que a gente vai reagindo diante dos acontecimentos, né? Então, quando você fala ali do começo da por que que às vezes a gente não vai com a cara de alguém, provavelmente porque aciona dentro da gente, né, alguma questão relacionada com um fato histórico, ou de sentir insegurança, ou da feição lembrar alguém, né? Ou de alguma coisa que falou, acionar na gente algum desconforto. E aí, muitas vezes, a gente pode nem se dar conta desse desconforto, do tamanho dele, mas automaticamente o nosso sistema já nos protege de algumas tomadas de decisões ou não, por conta da intuição, né? É muito legal o que a Ana trouxe aqui para vocês, e esse é o nosso tema base, tá? É por onde a gente vai começar essa grande discussão que a gente tem adiante. Que o nosso cérebro, diferente do que muitos imaginam, ele não foi um cérebro desenvolvido para ele ter a lógica perfeita, para ser racional.
mas ele foi totalmente desenvolvido ao longo da nossa história para sobreviver. E a intuição, ela garante esse processo de sobrevivência. Por isso que ela foi um comportamento selecionado através da nossa história e está presente com a gente até hoje. Por quê? Porque a nossa intuição, ela é capaz de fazer com que, de repente, a gente evite um sofrimento, uma dor ou uma perda, seja inclusive a perda da nossa própria vida. Uhum. E toda vez que a gente entende que o nosso cérebro ele não usa de uma lógica perfeita, a gente começa a entender um pouco melhor sobre os nossos autoprocessos, sobre o nosso funcionamento, e isso é o que a gente chama de conhecimento. Então, cérebro humano foi feito para sobreviver e não para racionalizar. Primeiro a gente sobrevive, depois a gente pensa. Intuição te ajuda nisso. Uhum. E até ali pensando na questão disso que tu está falando, do processamento não consciente, ali na introdução você falou do livro Rápido e Devagar, né? Então a gente costuma falar que é o sistema um e o sistema 2, né? O sistema um, aquilo tudo que já é automatizado, que é mais de 80% das nossas tomadas de decisões, elas são automatizadas, e o sistema 2, que pensa sobre tudo que a gente vai fazer, né? Então é interessante a gente ter consciência de que existe essas questões que são de intuição, né, para a gente poder estar cada vez mais atento em se perceber, em se sentir, né, parar e sentir o que que o nosso corpo está querendo dizer, para que a gente possa tomar decisões a partir da nossa intuição de forma mais consciente, né, que é usando o nosso sistema 2, até que o nosso sistema 2 automatize e algumas coisas passem a ser sistema um, né? Vamos pensar no que é a intuição, para deixar quem o nosso ouvinte mais apurado dentro dessa nossa conversa aqui. Como que a gente classifica dentro da neurociência a intuição? A intuição é a memória fora do nosso corpo. Então, em forma de sensação. Uhum. É importante que vocês entendam que existe um processo mental. Um pensamento, ele desperta em nós uma emoção, e uma emoção desperta em nós uma sensação, às vezes boa e às vezes ruim. Às vezes a sensação que você tem com relação a alguma coisa, ela é gostosa e às vezes ela é aflitiva. E a intuição é justamente essa memória em base de sensação. Por isso que quando você vê alguém que você não gosta logo de cara, é porque essa pessoa gerou em você uma sensação que você classificou como negativa, dentro de uma memória que já existia no seu corpo. E às vezes, assim, a gente pode chegar no mesmo lugar, né? E eu posso ter uma sensação muito diferente da tua, por conta das nossas histórias e vivências que a gente teve ao E longo da tem nossa vida. pessoas, né? Por isso que nada é unânime, Sim. porque depende muito do que te desperta, Uhum. né? Às vezes tem uma pessoa que, sei lá, 30% das pessoas da sala odeiam Uhum. e todo o resto adora. Mas aqueles 30% tem alguma questão da vida deles que eles transferem sem saber para aquela pessoa que faz com que eles não gostem. Uhum. Então é muito difícil a gente agradar a todos, porque cada um vai carregar no julgamento que tem de si o histórico dele mesmo. E a gente, eu estou pensando nisso que tá falando, né, pra gente construir aqui, a gente consegue mudar isso, né? Se a gente trouxer, é como se a gente fosse reestruturar uma crença que muitas vezes ela pode ser disfuncional. Quando a intuição ela não é fluida, quando a gente usa a intuição baseada nas nossas fortes emoções, tomadas de decisões através de muitas emoções de forte impacto, a gente pode ser impulsivo, ser reativo, né? Então, ter consciência do que a gente está sentindo, dar um passo para trás, não decidir na hora, para a gente poder olhar e ver se é um fluxo mesmo natural da intuição ou ela está sendo moldada por fortes emoções, né? Uma coisa importante de todo mundo ter em mente é que a intuição, ela não é um sexto sentido, tá? Como Uhum. muitas pessoas classificam e colocam. A intuição, na verdade, ela é uma forma do nosso cérebro de antecipar algumas pistas para evitar riscos. Então, ele vai usando daquilo que ele já vivenciou para conseguir fazer com que você evite danos maiores.
Então, não serve de maneira nenhuma como algo místico. Ah, é uma voz que conversa comigo. Na verdade, é o seu próprio eu te mostrando de alguma forma as experiências que você teve anteriores para que alguns riscos não sejam tomados. Uhum. E acho que é interessante de olhar que às vezes a gente precisa reagir antes mesmo de a gente parar para pensar, né, para a gente sobreviver. Então, o nosso cérebro ele foi preparado para a gente sobreviver. Então, quanto mais rápido a gente for, que daí são as tomadas de decisões do sistema um, né, mais a gente sobrevive. Foi, no fim das contas, essas pessoas que sobreviveram, né? Quem tinha maior capacidade de ser criativo e tomar decisões mais rápidas, né? Então, ele fala que também o cérebro, ele é a nossa intuição em ação. A gente intui e vai agindo para poder tomar decisões, né? E quando a gente pensa, sobre a intuição, é importante que a gente vá compreendendo que quanto mais a gente tem um processo de autoconhecimento e quanto mais a gente vai entendendo o funcionamento do nosso cérebro, melhor se tornam as nossas decisões. Então, é exatamente como você falou, a gente Uhum, deixa de automatizar algumas coisas para que a gente possa ter percepção sobre elas uhum, e saber o que fazer. Então, por exemplo, quando você está numa situação de frio na barriga, se você começar a racionalizar um pouco sobre o que você realmente está sentindo naquele momento e o que está te deixando nervoso e quais são as possibilidades que você tem dentro daquilo de tomada de decisão, você vai diminuindo aquela sensação em si, uma vez que você vai tomando consciência dela. Então, o que eu acho mais legal e sensacional é que a gente vai se cercando de muito conhecimento e vai te levando sempre para o mesmo lugar, né? uhum, Porque isso nada mais é do que mindfulness, uhum, né? É uhum. você deixar a sua emoção, vivenciar a sua emoção para que você consiga. E aí, quando a gente vai estudar um mecanismo totalmente automático do nosso cérebro, a gente vê que o recurso que a gente pode utilizar para compreender ele melhor é exatamente um recurso que a gente já usa. Uhum. E é bem importante essa questão do autoconhecimento, que é um lugar que a gente também vai muito, né, Nath? Do quanto mais a gente se conhece, mais repertório e recursos a gente pode adquirir para poder administrar algumas questões. Ele fala muito assim do como que é importante a gente cuidar para a gente não deixar que, que a nossa intuição ela seja interferida por fortes emoções, né? Como o medo, o traumas, crenças disfuncionais, porque muitas vezes a gente se protege através dessas crenças, mas na verdade elas acabam fazendo com que a gente tome decisões precipitadas, né? Então, de fazer esse movimento de dar um passo para trás, de ver o que que você está sentindo, isso é um trauma ou isso é a tua emoção do momento mesmo? E aí você fazer essa avaliação para poder então decidir, né? Um caso muito clássico são os profissionais da área da saúde, tá? E aqui envolvendo os bombeiros também, os médicos, os enfermeiros, enfim, essas pessoas, elas normalmente, elas têm que ter uma ação muito rápida para que elas consigam ter a execução do trabalho delas bem feita. Então, o que que acontece muitas vezes? Esse profissional, ele acaba muitas vezes usando da sua intuição e tende a não ser tão falho, por quê? Porque é uma intuição baseada no que já aconteceu. Então, a gente vai trazer dois exemplos aqui, que é diferente do que a Ana estava trazendo para vocês, que é quando você deixa uma crença sua limitante distorcer a sua percepção da realidade. Tem um caso muito clássico que eu li num livro uma vez, e eu vou tentar lembrar o livro aqui, tá? E ele falava sobre uma enfermeira que era casada, enfim, e aí um dia ela vai com o marido jantar na casa dos sogros. E quando ela chega, ela pede para que o sogro vá diretamente para a emergência. E aí fica todo mundo sem entender nada, e ela fala: "Você precisa de atendimento, você precisa de atendimento". E ele: "Não, mas eu tô bem, eu tô bem". Eu sei que de tanto ela insistir, ele vai para emergência e ele estava no princípio de infarto. E aí quando perguntaram para ela como que ela sabia, ela falou: "Eu não sei, eu só sabia". E gerou toda aquela curiosidade, foram estudar e foram perceber que a pessoa modifica o olhar. E ela, por ter muito acesso a pessoas que chegavam na emergência infartando, ela percebeu a mudança no olhar do sogro, antes mesmo do infarto.
Ou seja, ela percebeu sinais claros de que algo não estava bem, mesmo antes da coisa começar, e ela salvou a vida do sogro dela. E esse caso é um caso clássico dentro da medicina, que é exatamente isso, assim, como que ela teve essa intuição de que algo não estava bem? Através da experiência anterior. É do treino, né? Nesse caso, muito bem baseada. Uhum, Mas a gente pode fazer exatamente a mesma coisa com algo ruim. Aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, aquele mais clichêzão de todos, mas é porque é fácil de entender. Ai, tô achando que fulano tá me traindo. Ai, porque a voz dele tá diferente. Ai, porque mexeu no celular assim, assim. Ai, porque fez isso, isso e isso. Tá baseado numa relação sua anterior. Muito provavelmente alguém te sacaneou, alguém não foi bacana com você, alguém não foi legal, e aí você carregou isso pra si. Quando na verdade essa não era uma experiência que você deveria carregar consigo. Então, muito vinculado com isso, assim, às vezes você pode ter uma intuição que age a seu favor uhum, e nem sempre ela é positiva. Como tudo, né, Ana? Eu acho que é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala de comportamento humano, não tem bom e ruim, uhum. tem adaptativo. É, e essa coisa de a gente poder refletir um pouco, assim, de como que a gente pode treinar para a gente usar cada vez mais a intuição usar a intuição a nosso favor, né? Então, da gente observar, como você falou, os sinais, se a gente tem um aperto no peito, se a gente está com dor de cabeça, se a gente está, às vezes, estressado com alguma coisa, respiração mais ofegante, né? Então, essas são respostas que o nosso cérebro dão que são sinais da nossa intuição, para a gente parar e refletir um pouco o que que isso está querendo nos dizer, né? O que que isso está querendo mostrar para a gente. E aí você vai conversando com o seu cérebro através dos sinais do corpo, né? E aí sim se preparar para a tomada de decisão. Então é legal de a gente poder olhar e ver o quanto que a gente pode treinar, que foi o que tu falou, né? A gente vai treinando o olhar, treinando a nossa percepção. A gente faz muito isso, né, Nath, quando a gente atende. Às vezes o paciente chega, ele fala um pouco de algumas coisas, a gente já sabe o que que ele tem, qual que é a demanda, porque a gente já está treinada a olhar a narrativa a partir do nosso olhar enquanto profissional. Então, isso vai fazendo com que a gente consiga escalar a nossa percepção e tomar decisões baseado na nossa intuição mais o conhecimento, né, técnico. Eu vou até trazer um caso, assim, porque eu gosto bastante das metáforas, acho que elas ajudam bastante as pessoas a conseguirem compreender. Eu atendia uma paciente e ela fazia um acompanhamento com um psiquiatra e tudo mais. E aí, em um determinado momento ali do nosso atendimento, ainda era ela estava recém começando a terapia, ela me falou que caiu. E aí, quando ela me falou que caiu, que ela tinha ido visitar uma pessoa em outro estado e tal, e que ela tinha tido uma queda no aeroporto. Aquilo não sei explicar, a tal da Uhum. intuição acendeu uma luz. Eu esperei ela terminar o discurso dela e perguntei sobre a queda. E ela deu muito pouco Ibope para para isso. isso, assim, sabe? Ah, não, não foi nada, porque não sei o quê, eu acho que foi um desmaio de cansaço mesmo, eu dormi pouco à noite e tal. E aí eu comecei. Ah, mas me fala o que que você tinha feito nas semanas anteriores. Dormiu pouco? Por que dormiu pouco? E comecei a explorar aquilo, assim. Eu vi que até pra ela não estava muito confortável, assim, meio que, ai, por que que você tá pegando nesse ponto que já passou e tal? E aí eu descobri que fazia, acho que 2 ou 3 semanas que ela não dormia. E aí eu perguntei o que ela fazia de madrugada e ela estava começando na internet, ela ficava gravando vídeo pro TikTok. E depois ela trabalhava o dia inteiro. E aí, conforme ela foi me trazendo aquele padrão, eu falei, ah, ela é bipolar. E tá em fase de mania. E aí fui perguntando outras coisas, investigando, investigando, investigando. Aí pedi para conversar com a psiquiatra. Aí eu conversei com a psiquiatra, trouxe não sei o que tal, e no fim fechou-se um diagnóstico de bipolaridade. E ela ficou muito feliz porque ela estava tomando Venvance. E o Venvance é capaz de fazer Uhum. com que a pessoa entre no Aham, episódio de mania. maníaco, sendo ela bipolar. E como se tratava os episódios de depressão como paciente deprimido, se dava Venvance para dar um up, enfim, conduta adequada, Uhum. não para um paciente com bipolaridade. E aí foi muito isso, assim, foi aquela intuição na hora que ela falou da queda, me veio uma coisa assim, ah, isso daqui não é normal.
caiu por quê, sabe? E aí começou, enfim, e na hora que foi vindo todo o histórico, tudo fazia sentido, o corpo entrou em exaustão por não estar dormindo. E não foi aquela noite, porque ninguém cai porque não dormiu uma noite, né? Uhum. Lógico, a não ser que tenha alguma questão, mas via de regra, a gente é capaz de ficar uma, duas noites sem dormir, depois disso você vai entrando num estado realmente que você pode até alucinar. E como essa coisa de a gente ter repertório amplia a nossa capacidade de ter a intuição mais aguçada, né? Que é o que ele fala ali de a gente treinar. E quando tá falando, também tem um episódio uma vez com o meu avô que ele tinha uns comportamentos meio inadequados assim em casa. E daí a gente foi ver, ele estava misturando duas medicações que não podiam ser misturadas. E daí dava uma alteração no comportamento dele. E eu tenho isso na minha memória tão forte que muitas vezes eu identifico comportamentos inadequados nos pacientes de forma muito rápida por conta desse histórico do meu avô, né? Então a gente vai e talvez você que não teve esse histórico não ia trazer essa percepção, né? Então acho que é muito importante assim a gente ampliar os olhares, né, de que a minha intuição não vai ser igual à sua, que algumas vão ser parecidas por conta do nosso histórico como espécie mesmo, né, como ser humano, a questão da sobrevivência, da segurança que a gente busca e tudo mais, né? Mas a gente pode ir treinando a partir dessa pausa consciente para poder perceber o nosso corpo. Vamos pensar em pausa, né? Que foi exatamente a fala que a Ana trouxe, assim. Já ouviram aquela frase que diz conte até 10, né? Uhum. Ai, conta até 10, depois você responde. Por que que se diz isso e por que que isso tem sentido e é funcional? Porque o nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui atrás da nossa testa, ele é responsável pelas nossas funções executivas, tá? Ah, resumindo muito, peço desculpa a quem é da área aí estiver nos assistindo, mas as nossas funções executivas são responsáveis pelo planejamento e execução de ações. Isso de uma forma muito resumida. Esse nosso córtex pré-frontal, didaticamente, ele é dividido entre córtex pré-frontal dorso lateral, que seria a parte mais racional do nosso cérebro, e ventromedial, que seria aquela parte mais relacionada às emoções. É lógico que isso é didático. Na prática, não funciona assim. O nosso cérebro é um Tudo misturado. emaranhado de fios e eletricidade correndo a todo vapor e se comunicando o tempo todo. Mas para fins didáticos, a gente consegue mensurar ali uma área mais responsável por determinado tipo de comportamento ou de ação. Esse dorso lateral, que é a parte mais responsável pela nossa nitidez e raciocínio, lógico, ele precisa de calma, de tempo para funcionar. Quando a gente reage, a gente não pensa. A gente tem uma ação não pensada, ou seja, a gente tem uma reação. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: ah, parece bicho. Por quê? Porque bicho age de forma instintiva. O que que é o grande diferencial? E aqui também peço desculpa a todos os biólogos que estiverem assistindo aí, o pessoal, enfim. O ser humano é racional, até onde se sabe, né? E há controvérsias a respeito disso. Mas o nosso raciocínio serve justamente para que a gente consiga não fazer com que o nosso comportamento seja única e exclusivamente intuitivo, que ele não seja uma reação, mas que ele seja um comportamento pensado. Mas para que ele seja um comportamento pensado, a gente precisa estar calmo, a gente precisa dar tempo ao tempo. Se a gente simplesmente sai fazendo, sai falando, sai. O que acontece é que a gente só reagiu e a gente não pensou sobre. Então a gente fica mais pertinho ali do jeito de um cachorrinho reagir do que do jeito de um ser humano. E é por isso que muitas vezes a gente fala coisas sem pensar. Por isso que muitas vezes a gente se arrepende de coisas que a gente disse ou de coisas que a gente falou. Por quê? Porque essa região específica não teve tempo de ser ativada e você simplesmente foi lá e reagiu sem pensar. E aí, quanto mais a gente consegue estar calmo, menos influenciado por esse córtex pré-frontal ventromedial a gente está, e mais a gente está usando o nosso dorso lateral, ou seja, mais controle sobre as ações a gente tem.
Uhum. E quando a gente, pensando nisso que tu tá falando, né, da gente cuidar das emoções, quando a gente tá com medo, né, fica com uma situação exposta ao medo, a gente tende primeiro a reagir e depois parar para refletir um pouco sobre tudo isso, né? E no amor, quando a gente pensa no, quando a gente, ele fala um pouco assim de a gente poder olhar e ver que às vezes a gente já tem evidências que aquela história que a gente vai começar tem várias bandeiras vermelhas, vários alertas, mas a gente tenta encontrar na nossa cabeça justificativas para validar aquele amor, para fazer de conta que vai dar certo, mas a nossa intuição já disse que por N motivos, né, que não ia dar e a gente negligencia esses alertas contando histórias para o nosso cérebro, né, para validar aquela escolha e encontrar um caminho. É como se a gente fosse usar os vieses, né, os vieses cognitivos, e a gente poder reforçar positivamente aquilo que a gente acredita, mas usando um viés que é um viés que valida a nossa ideia, e não necessariamente um viés correto, alinhado com aquilo que de fato a gente está sentindo, né? E essa distorção de raciocínio que a gente faz, ela chama exatamente de distorção cognitiva, Uhum, porque é exatamente isso, é o cérebro tentando justificar o injustificável para uhum. conseguir se manter numa situação que não é boa para ele. E aí, quando a gente pensa na questão da intuição, é exatamente isso. Esse exemplo que você deu foi maravilhoso, porque às vezes você conhece uma pessoa. E você sabe na mesma hora que, olha, eu vou contar uma coisa bem pessoal minha, assim, história de muitos anos atrás, né? Um ex-namorado que eu tive, assim, bem novinha, é, eu tive uma sensação de que não era pra eu namorar, assim, pra eu ficar com aquela pessoa, sabe? Juro por Deus. E eu lembro que me veio uma sensação muito forte, assim, no dia que a gente saiu juntos e tal, assim, de que, ai, não sei, me Não é. deu uma coisa, assim, mas é forte mesmo, assim, acho que foi bem forte, tá? Uma bandeira. É muito. E engraçado, não foi nada que ele falou, ou foi. E eu nem percebi, não sei diferenciar hoje, assim, mas me veio aquele, ah, não. E aí eu pensei assim, ah, mas ele gosta de mim, sabe? Ele vai ser bonzinho. Na minha cabeça veio, tipo, esse viés cognitivo, Uhum. assim. Eu fui pegando um monte de referência, e aí eu pensei que como ele gostava mais de mim do que eu gostava dele, ia ser um relacionamento muito bom, porque ele ia ser muito bonzinho, tá? E aí foi o pior relacionamento da minha vida, assim, o pior de até hoje, cara. Isso daí eu tinha, sei lá, 18 anos. E ó, eu tô com quase 40 e ainda assim, pra você ver o nível de ruim que foi o negócio, mas ruim hard, assim. E, e eu só fiquei com ele porque uma idiota da minha sala leu umas cartas de tarô e falou que Que era era pra eu ele, era o ficar, homem da sabe? vida. Que ia ser, tipo, muito boa, assim, e tal. E aí eu ignorei a minha intuição, que foi muito forte, assim, tipo, veio um negócio, tipo, não beija ele, sabe? E aí fiz o negócio porque a besta taróloga lá, ai, pelas cartas aqui, olha, nossa, vai dar super certo. E daí tu negligenciou E aquilo foi que tu horrível, sentiu. horrível, horrível, horrível. Ele era muito abusador. É que naquela época a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Uhum, Não se falava sobre isso, é que é muito louco para quem tá assistindo, assim, a não ser quem tem algo mais próximo da nossa idade. A gente não tinha acesso, uhum. até já se tinha acesso à internet nessa época, mas você lembra que era à noite, e geralmente quando você entrava tinha tantas coisas que você queria fazer que pouco tempo você se dedicava a uma pesquisa, e a gente não tinha, tipo, YouTube, sei lá, alguém que você seguisse numa rede social que trouxesse um conhecimento. Então, assim, as pessoas achavam que ter ciúmes era normal e que determinados comportamentos faziam parte, assim. Eu achava tudo aquilo que eu vivia muito estranho, mas eu só fui entender que tudo aquilo era abusivo, nossa, muitos anos depois. Hoje, quando eu leio sobre isso, assim, eu falo, nossa, eu vivi exatamente isso, assim. Mas na época, nem os meus pais, nem as pessoas que estavam perto de mim tinham essa
percepção e me alertavam com relação a isso, porque era tudo, ele é ciumento, sabe? E essa coisa do relacionamento abusivo, mesmo que hoje a gente tenha muito conteúdo, ainda tem muita gente que vive relações assim e que negam, né? Que negligenciam e que usam esses vieses de confirmação para validar algumas coisas que vivem em detrimento de algumas outras que não são, aceitáveis dentro de uma relação. Né, até aquela série Made, que fez muito sucesso falando da violência psicológica, quando ela vai pedir ajuda, que ela chega num centro social lá de pedir ajuda, a mulher fala para ela que ela está sofrendo violência psicológica e ela nem sabe que isso existe, né? Então, hoje, quanto mais a gente propagar essa informação para que as pessoas tenham conhecimento de que isso acontece, né, e não negligenciar aquilo que você sente. No livro A Indomável, ela fala assim: a gente negligencia muito o que a gente sente. No fim das contas, a gente ultrapassa muitas vezes o nosso limite porque a gente negligenciou aquilo desde o começo, né? Que é não ouvir E, a nossa intuição, né? e trazendo isso para nossa discussão, a intuição ela não serve somente para sobreviver. Ela tem um componente essencial que é o para conviver. Hum. Então, a intuição, ela também está vinculada com a questão da convivência. Sabe quando você bate o olho em alguém e você sente que você pode confiar nessa pessoa? Ou vice-versa, você sente que não é capaz de confiar nessa pessoa? É exatamente a sua intuição que está falando ali. E eu vou até ler para vocês esse trechinho aqui que eu achei super legal, para que eu não perca nada, não deixe nada passar. Mas o seu cérebro, ele lê sinais invisíveis. Quais sinais são esses? Microexpressões, variações no tom de voz, postura, dilatação da pupila e o ritmo respiratório do outro. A região responsável por fazer isso é o córtex órbito-frontal. Então, é essa região do cérebro que vai integrar as emoções à cognição. É muito louco a gente parar para pensar que quando a gente está conversando com alguém, em milissegundos a gente é capaz de fazer toda essa leitura sobre microexpressão facial, sobre dilatação ou não da pupila, Hum. sobre o ritmo respiratório e o tom de voz dessa pessoa, única e exclusivamente para que a gente chegue a uma conclusão se essa é ou não uma pessoa confiável para você ter perto de você. E isso é tão importante para a nossa sobrevivência, de novo, né? Apesar de ser um componente de convivência, porque se a gente for pensar na época ali pré-histórica do caçador-coletor, ele podia ser morto a qualquer momento por alguém. E o fato de você confiar ou não em alguém Uhum. valia muito a sua vida. Não que hoje se diferencie muito, porque a gente vê muitos criminosos que abusam da boa intenção de uma pessoa e acabam levando aquela pessoa para a morte. Então, até hoje, fazer toda essa leitura é muito importante para que você consiga conviver com alguém, porque é assim que você vai sentindo se aquele ser é ou não é confiável. Mas, de novo, é importante que a gente tenha em mente que a gente vai considerar como mais confiável pessoas que. São mais parecidas com a gente, né? Exatamente. E isso é muito, até quando aproveitando para falar disso, quando a gente pensa na questão dos neurônios espelhos, né? De a Aham. gente poder olhar e ver que se você dá um sorriso, a minha vontade é de dar um sorriso também. Se você me conta uma história triste, a probabilidade de eu também me comover, pensando na empatia, né, com a sua história. Ontem eu até usei essa parte do livro para ilustrar duas pacientes minhas que gastam uma energia enorme por um excesso de empatia. E eu achei tão interessante essa parte que ela fala, que muitas vezes no excesso de empatia a gente acaba sobrecarregando o nosso cérebro e muitas vezes a pessoa vai embora com depois do compartilhar da história dela e quem sofre desse excesso de empatia fica mega sobrecarregado e isso vai se multiplicando ao longo das relações e tornando a pessoa, deixando a pessoa muito exausta de tudo isso, E né, é verdade mesmo, emocionalmente. né? Porque às vezes você vai em alguns eventos que você é tão simpático, que às vezes você chega em casa que você fala assim, nossa, eu tô exausto. E aí, se você for pensar,
Nem era pra você estar exausto, né? Porque você não ficou trabalhando, você foi num evento e tal, mas O é cansativo social mesmo, demanda uma demanda energia, né? muito mesmo. Por isso que o pessoal fala, ai, tô sem bateria Social. social, mas faz todo sentido mesmo, porque a gente sente exatamente essa sensação, assim, de exaustão, e aí você para pra pensar e fala, nossa, mas não foi nada demais que eu fiz. Eu sentia muito isso quando eu gravava maratona de podcast. Mas sabe que quando a gente fala não é nada demais, eu também acho que a gente é leviano Ah, nessa informação, né? Porque não é nada demais, mas é a música, mas é o cansaço do dia, mas é o tanto de conversa, você é atento, é o lugar à noite, daí tem que dirigir, tem que voltar, não pode beber, não pode isso. Então são vários estímulos que a gente tem que administrar que parecem invisíveis, mas na verdade eles estão ali ocupando um espaço dentro da nossa cabeça, né? Para que a gente possa tomar decisões. E aí vai enchendo o copo até que fica com a bateria social realmente zerada, né? Acabada. Então parece que não fiz nada, só fui num evento, mas na verdade pode ser que a música te incomodou, a altura. Eu tenho uma hipersensibilidade auditiva. Às vezes eu vou almoçar num restaurante e tem uma música, aquele ambiente me esgota. nossa, eu fico assim quando eu vou em manicure, coisa assim, porque, meu, eles colocam um som alto e é música ruim, assim, não é Não, e às vezes no ambiente. celular, Nossa, você tá vendo louco. reels que a gente Aí eu não quer deixo nem no mudo. escutar. Não, a pessoa que uma outra Ah, aleatória no salão, né, escuta não. e isso incomoda muito, né? Não, eu Então, não consigo com, sabe, tipo aquelas músicas, nossa, não consigo. Eu não entendo por que que eles não põem uma música clássica nesses ambientes, porque, tipo, agrada todo mundo, aí você vai, não não agrada, gosta. amiga. Ai, lógico que agrada. Não, acho que não agrada a todo mundo. Vai ter gente que vai querer que toca que tu não gosta, vai ter gente que vai achar ruim a Ah, deixa um clássica, pianinho ali, de fundo, não é? Tipo, mas é que não, é- é- aí assim, não combina em nada, porque às vezes você vai no salão, tipo, onde eu ia pra fazer drenagem, além de fazer a unha. Aí você tá lá fazendo uma drenagem, que bem ou mal, apesar de ser, né, eu tava fazendo por conta da cesárea e tal, apesar de ser um procedimento pós-cirúrgico e tal, é um relaxamento, porque não deixa de ser uma Uhum. massagem e tal. Aí é uma pagodeira, tipo assim, meu, não dá pra se relaxar com um negócio assim. Eu gosto O de ambiente pagode. não era Mas adequado eu para isso. acho que, tipo, sei lá, pagode é legal, no meio de um pagode de feijoada, de um churrasco, não sei o quê. Mas não no salão, sabe? Assim, tipo, um lugar que você tá indo pra ter um pouco de autocuidado. Eu não sei, eu acho que não combina. E eu não consigo parar de ouvir a música. É só isso que tá na minha Ela mente. martela, né? Mas sabe quando tu tá falando, eu lembrei daquela nossa conversa no outro podcast que a gente falou do vamos pensar no que é unânime, né? No que é unanimidade. E a música não é, amiga. Então, Não, não assim, é. talvez o teu salão fosse ter essa, em outro vai ter outro, porque o Ai, gosto eu acho é que tem que ficar, sabe? Só. tem que ser zen, né? Não, zen também não, porque aí fica aquelas águas. Não gosto. Isso daí é coisa pra yoga, não é? Tinha que ser sabe, um violinozinho, assim. O É, não meu sei. sonho, peguem essa ideia. Se alguém tiver dinheiro, faça isso. Academia com música clássica. Leve. Porque a academia, o ambiente que os caras colocam aquelas músicas eletrônicas da época de 1900, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Mas sabe Além que de eu não li? ser, não é atual, eu sei que ajuda no desempenho. Não, não, eu li que hoje, como as academias elas têm um número alto de alunos, né? Eles botam hoje a luz bem negra e música alta para os alunos ficarem pouco tempo na academia. Hum. Então, tem estudos que mostram que eles fazem academia. Você pode entrar hoje e ver quantas academias hoje são escuras com a música alta, porque a pessoa aguenta naquele lugar em torno de 45 minutos, uma hora e vai embora. Porque como eles têm que ter uma rotatividade de alunos, Não, faz todo sentido. muitas vezes eles não dão conta, então essa é uma forma não sei se como fala, né? Mas assim, camuflada de parecer que é um ambiente que é meio padrão ser desse jeito, só que na verdade ele é com o intuito de fazer com que as pessoas circulem. Caramba, faz todo sentido, porque a sua vontade é de sair correndo mesmo. Nossa, tá Chega uma louco. hora que você fica Não, e exausta, né? ruim, sabe? São umas músicas ruins que você não é nada contra a música eletrônica também, mas nossa, naquela altura e sem parar assim, e Uhum. lá na academia que eu vou, eles remixam umas músicas nada a ver, assim, tipo rapa, sabe? Aí você fala, nossa, rapa em eletrônico não combina, sabe? Assim, nossa, muito ruim mesmo, assim. Queria muito um lugar, sabe?
tranquilo. Drenagem, para tu poder deixar a tua Ah, intuição fluir, né, sei Nath? lá, Deixar as um coisas ambiente, sabe? rolarem. Ai, tipo, uma academia com uma musiquinha ali, sem chuva também, senão dá vontade de dormir. Mas sei lá, sabe? Eu gosto de um piano assim, alguma coisa assim, que aí você ia, tipo, fazendo seu exercício, ao mesmo tempo se conectando com uma Eu não coisa ia curtir, eu positiva, acho que eu não não? ia curtir essa música aí na tua academia. Eu ia ter outra. Sério? Eu ia escutar um podcast na minha academia. Então, também põe o fone, mas aí pensa, tá aquele techno gigante, pá, 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 pá. Meu, você nem consegue prestar atenção. É que eu não malho em Aí o que que academia, eu né? penso? Então, Se, tipo, tiver uma música branda, assim, você tu consegue consegue. ouvir o que você quer, É. entendeu? É, Sei daí lá. pensando nisso, cada um escuta o seu, né? E o ambiente não Isso, interfere no aí o todo. ambiente tem, tipo, uma música leve ali, Uhum. porque eu entendo que também, né, um baita silêncio, talvez não seja tão legal. Mas, sei lá, uma música ambiente, assim, sabe? Mas não do jeito que eles fazem hoje em Talvez dia. a gente pudesse convidar alguém para explicar um pouco melhor, né, como que é feito esse estudo, né, Nath? Para agradar gregos e troianos. Agora, uma coisa que a gente pode explicar para as pessoas aqui é como que elas podem fazer para desenvolver uma intuição social saudável. E tem três coisas que são importantes nesse caso, tá? É importante que vocês tenham presença, escuta e pausa. Então, quando a gente está com alguém, a gente precisa estar presente, porque a partir do momento que a gente está presente naquela conversa, a gente consegue estar atento aos sinais. Então, tudo isso que a gente falou anteriormente vai fazendo sentido uma vez que você está presente ali, você vai captando esses sinais. Quando você consegue escutar aquela pessoa, você consegue fazer com que você mesmo se cale para dar ouvido ao outro. Ou seja, é como se naquele momento você não fizesse julgamentos, apesar da gente estar sempre julgando, mas você cessa os seus julgamentos para ouvir aquilo que o outro tem para dizer. E por último, as pausas fazem com que você ative aquele dorso. Dentro. Não, ventromedial é o da emoção. O, Dorso do- lateral, que é o responsável pela racionalização. Então, presença, escuta e pausa. Façam isso e vocês vão ter uma intuição social cada vez mais saudável. Uhum. E tem uma outra coisa que ele fala no livro que é bem legal, que a intuição é o idioma silencioso das relações humanas. E como a gente pode aprender a se escutar e escutar o outro a partir de um silêncio, né? Que isso enriquece muito as nossas relações, os nossos vínculos, e a gente consegue atender as nossas necessidades e olhar para a necessidade do outro, como tu trouxe ali da moça que conseguiu salvar o. Quem que era que tu O falou? sogro. O sogro, né? Então, assim, por conta dessa. Ela percebeu através do silêncio, né? Ninguém falou nada, o quanto que. O quanto que o olho dela já estava treinado para isso, né? Para ela poder. Aí agora a gente vai desmistificar algo para vocês, né? Vocês muito provavelmente já ouviram aquela frase de que o nosso cérebro foi feito para poupar energia. E algumas pessoas consideram isso como algo preguiçoso, mas na verdade o nosso cérebro ele não é preguiçoso. Ele precisa pensar demais. Pensem vocês que a gente tem em cima da nossa cabeça a máquina mais poderosa do mundo, que é capaz de fazer tudo o que está à sua volta, né? Tudo que está aqui à nossa volta foi criado por um ser que tinha em cima da cabeça exatamente a mesma coisa que você, um cérebro. E essa máquina, apesar de tudo isso que ela é capaz de fazer e de produzir, ela gasta menos energia do que uma lâmpada elétrica. Porque se a gente fosse usar o número de energia que a gente precisa, a gente teria que viver com um soro na veia tomando milkshake. Para dar conta do número de processamentos que a gente tem, de todos os neurônios que estão ali funcionando, conversando entre si, enfim. Mas o nosso cérebro, ele poupa essa energia. Então, de que forma que ele faz isso? Automatizando comportamentos. Então, essas reações que nós temos, o agir sem pensar, ele não é maléfico, ele é benéfico para nós, uma vez que nós precisamos disso
para que a gente consiga poupar energia e até mesmo ter foco em coisas que de repente são mais importantes. Se todo dia você tivesse que reaprender como se escova os dentes, talvez você não tivesse tempo para ir ensaiando o que você vai falar na reunião ao mesmo tempo que você escova os dentes. Ele simplifica, na verdade, os processos, né? Que é o que tu tá falando. A gente poder. Eu gosto muito de falar que o cérebro ele é um folgado e um preguiçoso, não no sentido de que ele não trabalha, no sentido que ele quer, de fato, poupar energia. Quer não, ele precisa, né? Poupar energia. Então ele vai automatizando os processos para que você não precise o tempo inteiro, né? Ah, eu quero olhar, agora eu vou olhar o celular, daí a gente tem que pensar, né? Agora eu vou olhar para a Nath. Não, a gente vai fazendo os movimentos a partir da nossa da automatização dos processos, né? Se eu tiver que ir embora, se eu tiver que levantar, isso é tudo que eu for pensar, eu gastar essa energia enorme, então ele vai simplificando mesmo os nossos processos para que a gente possa executar o maior número de tarefas, né? E de coisas, né? Tá, e agora que vocês já entenderam que a intuição, ela é extraordinária e ao mesmo tempo ela pode ser uma armadilha, vem a pergunta de ouro, né? É possível a gente treinar a nossa intuição? E a resposta é sim, é possível, mas como o nome já diz, é um treinamento, ou seja, é algo que vai exigir de você empenho e esforço para a execução, não é algo que vai acontecer assim. E como que a gente faz esse treinamento? A partir do momento que a gente consegue conciliar o nosso sistema límbico com o nosso córtex pré-frontal, ou seja, quando a gente une Uhum, emoção com com razão. raciocínio, com razão. E é assim que a gente consegue treinar nossa intuição. E aí, Ana, traz exemplos práticos disso para nós. Se a gente for parar para a pausa, né? Acho que a questão do contar até 10 ajuda muito a gente poder fazer de forma consciente a respiração diafragmática também ajuda muito a gente, que é aquela pausa que você falou um pouco tempo atrás. É importante a gente olhar e ver que às vezes a gente toma decisões e a gente acha que é a nossa intuição, e muitas vezes é porque a gente está com sono desajustado, a gente não se alimentou bem, a gente tá com alguma questão física também, uma dor de cabeça, alguma questão, né, que impede a gente de usar o nosso sistema na sua totalidade, e o quanto que isso muitas vezes interfere também na nossa percepção daquilo que o nosso corpo está querendo nos dizer, né? Às vezes a gente acha que não tá tão, não vai ser tão legal assim, mas é porque a gente está cansado, não dormiu bem, ou durante muitos dias, principalmente quantas pessoas hoje, né, Nath, se a gente for dar uma dica, assim, o quanto que as pessoas precisam parar de negligenciar o sono, né? O Uhum, sono, ele é o é essencial. carro-chefe do nosso corpo, do nosso funcionamento como um todo, né? Então, esse treinamento, ele é capaz, a partir do momento que você toma consciência de que você pode, através de alguns recursos, executa, né? E vai cada vez mais ampliando a tua capacidade de autopercepção e tomada de decisão. Então, para a gente encerrar esse episódio aqui, eu vou deixar 4 dicas para todo mundo que quiser ter uma intuição saudável. A primeira dica de todas é observe o seu corpo. Então, quando você quiser ter uma intuição saudável, comece a observar o seu corpo, né? Como que está a sua respiração? O que que você está sentindo? Que tipo de sinais e sensações o seu corpo está te trazendo? Essa é a dica número 1. Dica número 2. Você precisa questionar os seus pensamentos. Então, perguntas como: isso vem do meu presente ou isso vem do meu passado? Ah, não gosto da Ana. Isso vem do meu presente ou isso vem do meu passado? E veja quais são as respostas que fluem para você através da sua mente. Número 3, cultivar o silêncio. O silêncio é importante justamente para que a gente faça esse momento de pausa, de reflexão, para que a gente consiga calar um pouco os nossos pensamentos. E a reflexão. Então, vou repetir para vocês: observar o corpo, questionar os pensamentos, depois cultivar o silêncio e, por último, reflexão. Esses são os 4 passos essenciais para que vocês consigam usar a intuição de vocês a favor de vocês e não contra. E complementando a tua fala, basicamente tudo que isso que você trouxe é a gente poder estar vivendo no momento presente. A nossa intuição ela flui se a gente vive
aqui e agora, né? Sem ficar ali projetando o futuro, sem ficar vivendo no passado. E aquela, para a gente poder olhar e ver se é uma intuição que está querendo falar alguma coisa, a nossa intuição, ela geralmente nos acalma. Então, se ela está causando algum desconforto, se ela está fazendo você ficar muito acelerado, não é intuição, né? Então, viver no momento presente é o principal ponto para a gente poder se conectar com a nossa intuição. Então, lembrem-se sempre, quanto mais vocês aprenderem a ouvir o corpo de vocês, mais o seu cérebro vai passar a te entender. É isso aí. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou. E se você gostou desse episódio, então curte ele, compartilha. A gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador, Foca. Eu vou deixar um videozinho aqui explicando para vocês todos os benefícios do Foca e obrigada por todo mundo que esteve conosco até aqui. Obrigada e até o próximo. Já sentiu sua mente gritar em silêncio? Milhares de pensamentos e nenhum realmente claro. É ali que tudo começa, no caos. Existe algo dentro de você esperando para despertar. A capacidade natural de focar, pensar e agir com propósito. Foca, o suplemento inteligente que reprograma o seu foco. L-tirosina, B6 e B12, o combustível cerebral para quem exige mais de si. A diferença é sentida. Pensamentos organizados. Seu cérebro blindado. Clareza que atravessa o dia. O corpo responde. A mente domina. Quando o foco muda, tudo muda. Resultados, escolhas, seu futuro. Porque não é só sobre pensar. É sobre funcionar no seu máximo. Foca.